Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Queridos, nós somos chamados neste mundo por Deus para que as nossas vidas, tudo aquilo que concerne as nossas vidas, em todas as coisas com as quais nos relacionamos, o nome de Deus seja glorificado em nós, por nós, através de nós. Esta é a nossa missão neste mundo e este é o objetivo supremo de todas as coisas. Nós vamos meditar nesse texto e eu tenho como tema para nós nesta noite: Jesus está presente. Vocês podem repetir comigo? Vamos lá? Jesus está presente. Você crê nisso? Você tem essa convicção? Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o texto? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Bendito Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, que foi lida e agora será exposta, Deus, pregada. E para isso nós precisamos do Senhor, tanto para ouvi-la como para pregá-la. Deus, abençoa-nos, manifesta a Tua glória em nosso meio. Faz-nos diminuir na Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua glória, o Teu poder, Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas, que nos dá o privilégio de, nesta noite, estarmos aqui reunidos com esse propósito supremo de, ouvindo a Tua voz, lendo a Tua palavra, cultuando ao Senhor, sermos abençoados por Ti. Disto nós temos certeza, ó Pai. Nos abençoa. Abençoa aqueles que estão a nos assistir de longe, Deus. Ser com todos nós. Manifesta a Tua glória aqui e lá onde eles estão. Que o Teu nome, tão somente o Teu nome, seja honrado, continue sendo glorificado no nosso culto, na nossa vida. É assim que nós Te oramos, é assim que nós Te agradecemos, fazendo isto em nome de Jesus. Amém. Jesus está presente. Não sei se você tem essa convicção, principalmente você que nos ouve, que Jesus está presente. Jesus estava presente nesse contexto, Jesus está presente aqui, Jesus sempre estará presente em todos os lugares. Ele é um homem com 2 naturezas. Existe uma doutrina nas Escrituras, a doutrina hipotástica, que fala justamente disso, da união dessas 2 naturezas na pessoa de Cristo Jesus. Por isso eu posso afirmar, com certeza, nós podemos, com base nas Escrituras, de que Deus se faz presente neste lugar. Ele está aqui, porque Ele é uma pessoa que reúne as 2 naturezas. A teologia reformada ensina isso, baseado nas Escrituras, que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. Por isso Ele se faz presente aqui. Cristo foi feito Deus, o Deus Filho, se fez homem, com tudo aquilo que Deus nos planejou para que nós fôssemos, mas Ele também é Deus, com tudo aquilo que Deus é. Não lhe falta nenhum atributo. Por isso Ele se faz presente, queridos. Assim como Ele estava lá, Ele está aqui. Ele está nas nossas famílias, Ele está na casa daqueles que nos ouvem, onde quer que eles estejam. Jesus está presente, isso deve nos dar alegria no coração. Isso deve nos trazer esperança. Nós precisamos ter essa certeza. Se você não tem essa certeza, você precisa ter. Clame a Deus para que Deus te dê, nesta noite, essa certeza de que Deus está presente na pessoa de Jesus Cristo, do seu Filho, em todos os lugares. Ele é o Deus onipresente. Amém? Jesus está presente
E aqui, como a gente leu, ele estava presente nesta ocasião, nesta festa de casamento, nas bodas de Caná da Galileia. E aqui se deu início ao ministério de milagres de Jesus também. Seu primeiro milagre foi realizado aqui, como nós vimos. E a gente tem 3 lições importantes aqui que eu queria trazer para nós nesta noite, para que a gente se encha do temor ao Senhor, para que Deus nos encha da sua graça e nos faça crescer um pouco mais no conhecimento dEle. Jesus está presente. Se você tem essa convicção, se Jesus está presente de fato, leve a Ele as suas dificuldades. Guarde isso no seu coração. Todos nós temos dificuldades. Leve a Ele as suas dificuldades. Leve a Ele as dificuldades dos outros, que lhe chega ao alcance, que você tem conhecimento. Porque a maior necessidade que nós temos na vida é de Jesus. Não existe outra necessidade maior. Preste atenção no que diz os versos 2 e 3. Você pode ler comigo, tá certo? Vamos ler os versículos 2 e 3. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Que bom que alguém ali conhecia bem a Jesus Cristo. A mãe do Salvador o conhecia. Se você for comigo, eu gostaria que você abrisse comigo em Lucas 1, e a gente vai ler dos versículos 31 ao 35. E nós vamos ver por que Maria conhecia a Jesus. Que coisa boa que alguém naquela circunstância, ali onde surgiu um problema, alguém conhecia Jesus e pôde levar o problema a ele. E pôde humildemente interceder pela causa daquele povo. Assim deve ser comigo e com você. Quando tomamos conhecimento das dificuldades que os outros passam, das nossas dificuldades, devemos ir a Jesus de forma humilde. Um homem de Deus disse que aqui Maria se aproximou do seu filho não como uma mãe, para impor a sua autoridade, mas como uma serva que leva a sua necessidade ao seu Senhor. Ela viu uma necessidade, ela tomou aquilo para si e levou aos pés de Cristo, do Senhor. Maria é uma mãe que sai de cena, diferentemente do que a gente vê. Ela sai de cena para dar glória, para dar o louvor àquele a quem de fato é devido. Cristo Jesus, o Senhor da glória. E aqui nós vamos ver o que é que diz esse contexto no qual é predito o nascimento de Jesus Cristo e ele é anunciado a Maria. Ela recebe a notícia, a bem-aventurada notícia, a feliz notícia de que ela seria a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Diz assim, verso 31, o anjo se aproximou de Maria e disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria conhecia bem Jesus. Maria sabia quem era Jesus, ela sabia quem era seu filho, o Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que iria salvar o seu povo dos seus pecados, os pecados deles, aquele que viria abençoar, aquele que trazia consigo todo o poder, toda a glória. Maria sabia bem, Maria conhecia. Ela soube muito bem a quem levar os seus problemas. Ela levou a Jesus. Se você tem esse conhecimento, louvado seja Deus por isso. Se você reconhece quem é Jesus, se você reconhece a sua soberania, o seu poder, a grandeza do Senhor, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, leve a Ele os problemas dos outros. Em terceira, faça como ela fez. Siga esse exemplo maravilhoso de uma mãe nas Escrituras, muito agraciada, uma mãe muito abençoada por Deus. Ela sabia quem era o filho, ela levou. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode levar aos pés de Cristo, já que Cristo não está aqui pessoalmente, como ela estava aqui na presença do Filho de Deus, na presença do seu Senhor, do seu Salvador? Nós podemos fazer isso através da oração. Nós cremos, acabamos de afirmar que cremos que Ele está neste lugar,
que Ele está sempre conosco. Lembremos-nos do que diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Ele está comigo todos os dias, Ele nunca me abandona, Ele suprirá as minhas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa ansiosos, ou aquilo que deixa os outros ansiosos e que nós tomamos conhecimento, devemos levar aos pés de Cristo através da oração. Alguém já disse que nós temos um remédio, um antídoto contra a ansiedade, contra os problemas, para vencermos os problemas, para vencermos a nossa ansiedade. Qual é ele? Nos aproximarmos de Cristo em oração. E em súplica, em oração, colocarmos diante dele tudo aquilo que necessitamos, que os outros necessitam, na confiança de que ele agirá em nosso favor. Amém? Por isso que a Bíblia diz, 2 Pedro 5, 7, 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E Deus, o nosso Deus, ouve as nossas orações. O nosso Senhor Jesus, Ele ouve, Ele responde às nossas petições. Ele age em nosso favor. E agindo o Senhor, quem o impedirá? Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus está sempre presente. Guarde isso no seu coração. Jesus está presente, por isso levemos a Ele as nossas dificuldades, as dificuldades dos outros, e assim abundemos nesta prática de oração, de nos compadecermos uns dos outros, de intercedermos uns pelos outros, de estarmos juntos nesta busca de ver Deus sendo glorificado em meio às nossas vidas, em meio à vida dos outros. Esta mulher teve um discernimento, ela entendeu um problema. É interessante como Deus abençoou as mulheres com esse discernimento. Nós, homens, e as mulheres somos seres diferentes. A gente precisa entender isso. Deus deu um tipo de discernimento às mulheres, que às vezes basta elas colocarem os olhos em algumas coisas no lar, naquilo que concerne a família, e elas entendem as dificuldades. Elas percebem coisas que Deus deu a elas, como um sentido para que elas possam discernir e abençoar, estarem atentos. Ela não deu isso. Deus não deu isso a nós como homens. Por isso que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói, a derruba. A gente precisa lembrar disso. Essa mulher teve esse discernimento, ela entendeu o problema. Ela não somente entendeu, ela entendeu e foi compartilhar com quem competia ela compartilhar. Ela foi compartilhar com o seu filho, ela foi compartilhar com o seu Senhor, com o seu Salvador. Ela sabia disso. Por isso que ela pôde dizer: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma mãe que viveu para a glória do seu filho, que viveu para honrar e louvar o nome do seu Senhor, do seu Salvador. A gente precisa. Acabei falando um pouco dela, tendo em vista que hoje é o Dia das Mães e quão abençoadas vocês são, mamães, por receberem esse tipo de discernimento. Estejam atentos aos problemas da sua família. Estejam atentas, melhor dizendo, aos problemas da sua casa, aos problemas dos outros, nos quais vocês podem ajudar, intercedendo, levando aos pés de Cristo. Deus deu isso a vocês, que vocês possam honrar ao Senhor com esse discernimento. Nós somos diferentes e muito diferentes, homens e mulheres, com suas funções bem diferentes. Quem não entende isso sofre, passa por dificuldades na vida, porque um quer que o outro seja igual ao outro, e nós não somos iguais, somos bem diferentes. A biologia mostra isso, o físico mostra isso, a história mostra isso, as funções mostram isso. Nós não podemos confundir. Então, se você tem essa certeza de que Jesus está presente, leve ao Senhor, leve as suas dificuldades aos pés de Cristo. Jesus está presente, e em segundo lugar, confie nele, obedeça-o. Faça isso, confie nele, obedeça ao Senhor. Preste atenção, volta para o texto. Preste atenção no que diz o versículo 5. Quem pode ler comigo o versículo 5? Vamos lá? Então, que conselho maravilhoso o dado por essa mãe aqui. Que conselho bendito. Esse conselho deve permanecer ecoando sempre nos nossos ouvidos. Faça tudo que Jesus lhes disser. Aqui nós temos aqui o princípio primordial, alguém já disse isso, da religião, da verdadeira religião.
ouvir e fazer tudo o que Cristo diz. Nós não podemos fugir disso. Se a nossa fé está pautada nas Escrituras, se nós conhecemos a Deus de fato, se amamos o nosso Salvador, se sabemos que Ele é o nosso Salvador e é o nosso Senhor, nós precisamos ouvi-lo e obedecê-lo. Faça tudo o que Ele disser. Que conselho maravilhoso! Por que esse conselho é maravilhoso? Porque nos conduz, nos leva ao maravilhoso conselheiro, aquele que sempre tem a coisa certa a ser feita. Nós precisamos ouvir o que Deus diz, concernente a tudo aquilo que se apresente nas nossas vidas, que precisamos resolver, que precisamos direcionar nas nossas vidas. Todas as decisões que precisamos tomar, precisamos ouvir os santos conselhos de Jesus e fazer tudo o que Ele nos disser. Nós não podemos abrir mão disso. A obediência é sempre o caminho das bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Você crê nisso? A obediência é sempre o caminho que pavimenta os milagres acontecerem nas nossas vidas. Nós não podemos fugir disso. Por isso que alguém já disse nas Escrituras, melhor é obedecer do que sacrificar. Precisamos obedecer a tudo que Jesus nos diz, tudo o que Ele te disser. Preste atenção, queridos, leia comigo aí, o que é que diz os versos 6, 7 e 8. Vamos ler todos nós? Preste atenção no que aconteceu, como sucedeu essas coisas. Vamos lá? 6, estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus... Então lhes determinou: tirai água. Eles o fizeram. Só até aí. Queridos, que coisa interessante aqui acontece. Eu acredito que eu e você, se estivéssemos aqui, nós poderíamos até ignorar o que Jesus estava dizendo. Parece loucura, não parece não, humanamente falando? Talvez aqueles que são mais afoitos, né, como Pedro, pudesse dizer algo do tipo seguinte: Senhor, o Senhor está de brincadeira comigo. O povo está precisando de vinho, Senhor, e não de água. O que é que tem a ver água com vinho? Quantas vezes talvez eu e você não possa dizer isso, rejeitando os conselhos de Deus, quando Deus diz que deve ser assim, a gente faz do jeito que o nosso coração diz, porque não queremos abrir mão da nossa vontade, quando ela é contrária à vontade de Deus, é vontade perniciosa, pecadora, e não vai ser bom o resultado. Eles fizeram o que Jesus mandou eles fazerem. Depois que eles encheram, eles obedeceram. Depois que eles encheram, Jesus tira e mostra ao mestre Sala. Eles precisavam apresentar a este homem, que era um mestre de cerimônia, como a gente tem hoje nos casamentos, aquelas pessoas dos cerimoniais que conduzem a festa, que cuidam da recepção, que organizam as coisas, para que as coisas caminhem bem. Aquele homem entendia de vinho. E Jesus disse: tira agora a água e leva. Talvez outro dissesse: eu até que enchi, Senhor, as jarras, as talhas, que eram jarras que continham mais ou menos aí entre 90 e 115 litros de águas. Talvez algum dissesse até assim, ou eu e você dissesse assim: eu até que enchi, agora leva. Eu não vou levar não, eu não vou passar vergonha. Mas eles obedeceram de novo ao Senhor. Eles obedeceram e eles levaram. E ao provar aquela água, não era mais água, ela tinha se tornado em vinho, um vinho de muito boa, de excelente qualidade. Que coisa maravilhosa, queridos. Quando Jesus disser: faça assim. Quando Jesus disser: perdoe, perdoe. Quando Jesus disser: ame, sirva, sirva. Quando Jesus disser: estenda a mão, estenda a mão. Quando Jesus disser: volte, esse caminho não dá certo, obedeça-o. A melhor coisa que nós podemos fazer nesta vida é obedecer ao Senhor, é obedecer a sua palavra. Quem obedece, quem crê no que Jesus diz, vai ver a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Se creres, verás a glória de Deus. A gente precisa guardar essa verdade no nosso coração. Os tempos são difíceis, queridos. O tempo de um relativismo louco, parece que a gente se sente
é assim, amedrontado em dizer que obedecemos a Deus. É coisa antiquada. Hoje em dia, obedecer a Deus é coisa do passado. Diante de tantas filosofias, de tantas verdades que surgem, a gente às vezes se sente acuado, com medo de obedecer ao Senhor. Vale a pena obedecer ao Senhor? Você, jovem, se Deus diz não procure o jugo desigual, não entre no jugo desigual, você vai sofrer. É melhor obedecer. Se Deus diz a você, mamãe, seja submissa ao seu esposo, honre, não queira mandar não. O cabeça do lar é ele. Se Deus diz a você, esposo, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, deixe o orgulho de lado e faça o que for possível, dentro daquilo que Deus orienta, para que a sua esposa se sinta amada por você e cuidada como Cristo cuida e ama a sua igreja. Mas há um problema conosco. Ainda existem os resquícios da natureza, da velha natureza do velho homem. Esse pecado ainda nos atormenta, porque nós não fomos livres ainda da presença do pecado. E aí nós agimos com rebeldia. Por isso, muitas vezes, queridos, não experimentamos a glória de Deus, porque não obedecemos ao Senhor. Isso é na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, em todas as esferas das nossas vidas. Nós precisamos, à semelhança de Maria, dar esse conselho às pessoas. Está havendo alguém com problema? Não se abstenha, não se acovarde. Não nos acovardemos nós. Indiquemos às pessoas a direção na qual os seus problemas vão ser resolvidos. Apontemos para elas Cristo. Em Cristo está a solução para as nossas vidas, para a vida de todo mundo. E à medida em que a gente vai conhecendo e vai sendo abençoado e vai sendo transformado e vamos sendo libertos das nossas práticas pecaminosas, Deus em Jesus vai nos abençoando mais e mais. Por isso que a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a gente precisa atentar para o que Deus diz na sua palavra. Deus se faz presente. Leve os seus problemas, os problemas dos demais a Ele. Não se acovarde de, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, dar o conselho. Eu acho que você, como eu, já passou por isso. Nos acovardarmos, às vezes, vendo as pessoas expor perto da gente problemas. E a gente, por um motivo ou outro qualquer, que nos rouba de cumprirmos a nossa responsabilidade, deixamos de falar de Deus, de apontar Jesus para as pessoas. Ou de, no mínimo, chegar a Jesus e dizer: o problema está aí. O problema é esse, interfere, Senhor. Age, Senhor, na vida. Quebrando os corações para que eles possam te obedecer. Possam conhecer, experimentar, provar e ver que o Senhor, e somente o Senhor é bom. A gente precisa disso. O Senhor está presente quando nós levamos os nossos problemas a Ele. Quando nós fazemos tudo quanto Ele disse que nós façamos, nós vemos a glória do Senhor. Esse é o terceiro ponto. Jesus está presente e a sua glória é sempre e será sempre manifesta. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. A glória de Deus está sendo sempre manifesta, queridos. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus está sempre manifestando a sua glória. O perdido pecador é que não reconhece isso. Ele não reconhece isso. Ele é rebelde de coração. Veja que esse homem, esse mestre Sala aqui, ele agiu com ignorância. Ele desconhecia quem estava diante dele. E ele, dentro da sua ignorância, por não conhecer a Cristo, ele apresentou aquela bênção que aconteceu ali. Por não conhecer a Cristo, Cristo não era famoso ainda, mas graças a Deus, que alguém conhecia ali, a sua mãe o conhecia muito bem e sabia quem ele era, confiou nele. Aquele homem não conhecia. Por isso que ele atribuiu a glória daquele bom vinho ao noivo. Como os ímpios fazem muitas vezes ao ver alguém que faz um bom trabalho. Elogia a pessoa, ergue a pessoa e o coloca em um pedestal no qual ele nunca deveria estar, dando glória a homens.
Foi isso que esse mestre de sala fez, chamou o noivo e disse: você arrebentou. Você fez diferente de todo mundo dá o bom vinho primeiro, depois serve o ruim quando todo mundo já está farto, já está meio embriagado, né? Dá o ruim que agora ninguém entende mais bem o que está acontecendo, não. Você fez diferente. Você trouxe o melhor vinho por último. E aqui, queridos, nós precisamos entender que esse Senhor que está sempre presente, o qual nós conhecemos, o qual você pode conhecer, você que nos acompanha nesta noite, se a graça de Deus chegar na tua vida, você pode clamar a Deus para te fazer conhecer esse Senhor Jesus e ter esse relacionamento com esse Deus presente, com esse Senhor presente, que nunca abandona os seus, que está aqui, que está aí onde você nos assiste. Nós precisamos entender isso. Jesus está presente, Ele manifesta a sua glória, e a glória de Deus vai ser reconhecida pelos seus filhos. A glória de Deus, a manifestação do poder de Deus é sempre reconhecida pelos seus filhos. Deus está manifestando a sua glória, Ele nunca deixa de manifestar a sua glória. O Senhor Jesus, em quem tudo foi feito, em quem tudo foi criado, está sempre manifestando a sua glória. É preciso que nós entendamos que nós precisamos crer para vê-la, quando Ele quer que assim o seja, e nós precisamos entender que quando Ele quer manifestar para que nós creiamos, Ele também assim o faz, como acontece no texto. Alguém creu que Jesus poderia resolver o problema, levou aos pés de Cristo. Se creres, verás a glória de Deus. Maria viu a glória do seu filho sendo manifesta naquele lugar, porque ela creu. Ela entregou as suas dificuldades, a dificuldade daquele povo na mão do Salvador. Ela creu e viu, ela contemplou a glória do Senhor, a água sendo transformada em vinho, aquele problema que era um problemão naquele momento, certo? Faltar ali aquele vinho para aquele monte de gente ali, era algo que seria vergonhoso. E teve aqueles, como no final aqui, que se você for ver aí no versículo 11, vamos ler o versículo 11, vamos lá todos nós? Com este, Deus Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que maravilha! Jesus manifestou a sua glória. Maria reconhecia, sabia em quem ela estava crendo. Os discípulos, por isso ela viu, os discípulos viram a glória de Deus ser manifesta e por isso eles creram em Jesus. A glória de Deus é sempre manifesta. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Queridos, não duvide, em momento algum, nos momentos mais difíceis da sua vida, em que você é assaltado o engano do coração, a corrupção do coração, pelas sugestões do mundo, pelas sugestões de Satanás, você é levado, é puxado por muitas dificuldades, às vezes, e parece que Deus não está presente, que Jesus se esqueceu de você. Ele nunca se esquece de nós, Ele nunca nos abandona, Ele sempre manifesta a sua glória na vida dos seus filhos. Nós é que não estamos vendo o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor em nosso favor. Ele sempre está trabalhando. Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Levemos, obedeçamos ao Senhor e vejamos a glória do Senhor nas nossas vidas. Ele é fiel. Eu convido a equipe do louvor para estar se aproximando. O salmista disse: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. O Cristo que se faz presente aqui nas Escrituras, que estava presente lá, é o Cristo que está aqui hoje. É o Cristo que está aí na sua casa, onde você nos acompanha. Conheça-o. Peça a Ele a sua graça, para que você possa ter esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Ele está tão perto de mim e de você, como estava perto de Maria, sua mãe, e de todos os seus discípulos, e de todos aqueles presentes naquele lugar, porque a sua glória enche os céus e a terra. Gostaria de convidar vocês a estarem de pé. Vamos louvar ao Senhor, aquele que é digno de ser louvado, aquele que é digno de ser adorado, aquele a quem pertence toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, aquele que faz tudo por nós, aquele que nos sustenta, aquele que nos ouve,
aquele a quem nós podemos clamar, aquele a quem nós podemos buscar, Ele se deixa encontrar por nós todas as vezes que nós o buscamos de todo o nosso coração. Busquemos ao Senhor, confiemos nele, Ele é bom. Amém? Vamos cantar ao Senhor.